Fiquei até emocionada. Oi, pessoas que assistem meu canal, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo, não é segredo pra ninguém que já tá aí no título, eu vou falar sobre a minha iniciação científica durante o curso de gestão ambiental. Eu fiz a primeira iniciação científica do meu curso, literalmente. É sério isso que eu tô falando. Eu fui a primeira, a pioneira, assim, a abrir a iniciação científica. Nossa, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Até porque eu fui da primeira turma do curso de gestão ambiental, lá do IF Sul de Minas, Campus Inconfidentes. Não é possível. Tudo começou quando a minha turma foi barrada na porta do restaurante universitário, o famoso RU, com a informação de que a gente não poderia mais utilizá-lo. É por questões de verbas, repasses que estão além da gente, né? Enfim, veio essa informação. Então, foi uma situação tensa, assim, no começo, mas que logo a direção já propôs alguma coisa, já fizeram uns trâmites para legalizar a situação, e aí voltou a proposta pra gente, que seria em forma de bolsas. O que a gente teria que fazer era trabalhar em algum dos diversos setores da fazenda experimental, do próprio campus, enfim, para conseguir ter o direito a utilizar o refeitório, né? O refeitório seria o pagamento ofertado pelo nosso trabalho. É estudante, né? Não tem grana para nada, muito menos tempo para ficar fazendo comida, chegando em casa depois do estudo, fazer comida, enfim. Esse trabalho era em diversos setores, né? Podia ser viveiro de mudas, agroindústria lá da fazenda experimental. O próprio refeitório oferecia vagas também para trabalhar lá dentro, para ajudar. Então, tinha várias opções de trabalho. E nesse meio tempo, tinha um professor que já tinha me dado aulas no curso técnico em agropecuária. Ele estava fazendo o mestrado dele lá no campus do IF Sul de Minas. Mas o mestrado, onde ele fazia, era lá na Exalc, em Piracicaba, na área de agricultura. O experimento que ele estava realizando, planejando ainda, se referia a perdas na colheita de milho, utilizando colhedoras, né? E daí eu me interessei, eu lembro que já tinha trocado ideia com ele. Ele já tinha feito um ensaio prévio uns 6 meses antes e tinha uns colegas meus que tinham participado. Eu lembro que eu fiquei sabendo, assim, já tava em cima da hora, não deu pra eu participar. E a galera participou, gostou pra caramba. E eu lembro disso, eu lembro de ter trocado ideia com ele me mostrado umas fotos e tal. E aí, sabendo da situação que a gente tava vivendo em relação ao RU, ele veio mesmo me procurar e falou: Ana, lembra que a gente tinha conversado do experimento e tal? Agora, como eu vou realizar, eu vou precisar de ajuda. Que tal se você viesse trabalhando comigo, me ajudar nisso? E a gente transformaria isso em bolsa para você utilizar o refeitório. Gente, foi muito feliz. Tirou um peso das minhas costas, porque eu já tinha arrumado, então, uma função para fazer, um trabalho para fazer. Seria um trabalho voltado à área do meu curso, eu ia aprender demais. Eu já tinha afinidade com esse professor desde o curso técnico em agropecuária. Então, foram vários benefícios que começaram a somar imediatamente na minha cabeça. Eu falei, é claro que eu aceito, professor, é claro que eu aceito. E aí, então, lá foi eu. Eu brincava, né? Surjo eu aqui nesse lugar, professor, pra te ajudar sempre, né? Eu sempre tava tentando fazer o meu máximo, me doar o máximo que eu conseguia pra ajudar ele em todas as fases desse projeto, porque a consideração e a confiança que ele depositou em mim precisava ser retribuído de alguma forma. E assim eu fiz, acompanhando todo o processo. Apesar de ter sido um experimento voltado para perdas de colheita em relação a teste com uma colhedora em específico, ele envolveu todo o processo, desde o preparo da terra, adubação, plantio, condução dessa lavoura, manejo de pragas e doenças, adubação de cobertura, monitoramento da umidade dos grãos de milho para ver qual seria o dia ideal da colheita
até chegar na colheita propriamente dita. Aí no dia da colheita também foi aquele fuzuê, porque tinha que ser amostrado todas as parcelas corretamente. Tinha um pessoal do curso técnico que estava ajudando ali também. A gente tinha que monitorar o pessoal, tinha que monitorar a colheita. Vieram os técnicos para auxiliar, os técnicos responsáveis pela colhedora, para auxiliar no processo, e a gente ficou ali com a cabeça mil, porque a colheita tinha que acontecer de forma organizada. Então foi muito bem planejado, por isso que conseguiu ser muito bem executado também. Ficamos 2 dias para conseguir realizar toda a colheita do experimento. Ele foi feito em 2 etapas, e aí ao final de cada dia as amostras eram levadas para o laboratório de mecanização agrícola, já devidamente separadas e identificadas, para poderem ser processadas, né? Realizava-se, por exemplo, a pesagem de cada amostra que foi devidamente separada, qualidade desses grãos de milho para ver se não tinham sofrido nenhum dano mecânico, quantidade de sujeira ali nessa amostra, quantidade de palha, quantidade de pedrinha, quantidade de terra, enfim, era feita uma varredura ali para ver a qualidade dessa amostra, e tinha que ser feita logo depois da colheita para não perder a fidelidade do processo do experimento. Então a gente ficava ali o dia todo fazendo a colheita, na tarde a gente ia pro laboratório e aí varava noite adentro para terminar essa batelada. Aí no outro dia foi a segunda parte da colheita, mesma coisa também do processo. Por eu ter tido a oportunidade de trabalhar em todos os processos que levaram à colheita, e depois, além de fazer o processamento das amostras, eu participei do processo de estruturação do trabalho científico, estruturação da própria tese de mestrado do professor. Então foi uma coisa assim enriquecedora para mim, foi o que me deu uma base assim muito sólida em meios científicos para escrever um trabalho. Depois dessa iniciação científica que eu tive, ficou algo assim, de certa forma, fácil de estruturar na minha cabeça o que eu tinha que fazer, quais os planejamentos, quais as ações e como deveria ser a escrita, porque eu consegui participar de todas as fases. Tinham semanas que tinham que fazer apresentações prévias de seminários referente ao trabalho dele, referente à fase em que se encontrava o experimento, e essas coisas todas eu ajudava ele a montar. Eu cheguei a realizar, inclusive, a apresentação de seminário referente ao experimento dele no próprio campus do IF Sul de Minas para os cursos técnicos em agropecuária que iriam ajudar na colheita e que também ajudaram. Então a gente fazia essa apresentação prévia mostrando a importância desse trabalho, mostrando como seria a colheita. Os meninos ajudavam a gente no momento ali da colheita, e depois a gente fez a apresentação apresentando fotos, né, deles ali durante o processo, apresentando os resultados que foram obtidos também. Então integrou muito essa parte. Em meio a isso, rendeu para mim um resumo científico, um resumo expandido que foi apresentado num simpósio lá na própria Exalc, juntamente com um pôster, né, do trabalho. Nós fomos para lá apresentar. Lembro que o dia de ir lá apresentar foi um mega evento lá no IF Sul de Minas, porque era a primeira vez que alguém saía dali para apresentar alguma coisa fora, e era ali na Exalc, um lugar renomado, assim como o IF Sul de Minas, mas era a Exalc, caramba, tem uma aluna nossa indo pra lá apresentar um trabalho que foi feito aqui no IF Sul de Minas. Então isso tem um peso muito grande. E isso eu tava assim na metade do meu curso, sabe? Eu já tava com um resumo publicado, eu já tava apresentando trabalho em outra instituição muito renomada. Foi um orgulho, assim, saiu no jornalzinho da escola, no site do IF. E aí, nessa fase que já tava rendendo resumo pra mim, eu já tava apresentando pôster e tudo mais, e isso virou uma iniciação científica, né? O professor correu atrás ali, mexeu os pauzinhos dele, falou, não, vou transformar essa bolsa RU em uma iniciação científica pra Ana, porque me ajudou. Ele deve ter gostado da minha contribuição, com certeza, né, gente? Porque senão não teria rendido isso. Enfim, ele fez virar uma iniciação científica
científica. O final já foi bem mais tranquilo, eu até expandi o tempo que era para ser de bolsa, eu extrapolei porque virou a iniciação científica. Depois que escreveu a tese de mestrado dele, a gente ainda trabalhou em artigo, a gente trabalhou no seminário que ele faria a defesa, trabalhamos com relatórios de prestações de contas para a empresa responsável pela colhedora que foi testada. Ele rendeu um pouco além ali do que era esperado lá no início. Meus amigos falavam na época, a Ana tirou suco do sumo do negócio, né? Tipo, da onde ninguém imaginava que ia sair alguma coisa, olha aí, você tá fazendo uma iniciação científica, caramba. Chegou a abrir caminhos pros meus colegas também, porque falaram, olha só, a Ana fez iniciação científica ali com um professor que tava fazendo um experimento pro mestrado dele e tal. Assim como ele, tem outros professores e professoras aqui fazendo isso, vou tentar conversar, ver o que eu arrumo e tal. Ou tal professor tem contato em instituição tal que trabalha com tal coisa. Então meio que abriu portas, sabe? A primeira pessoa foi, fez, deu certo, viram que valeu a pena, eu lá com meus trabalhos publicados antes de defender o meu TCC. Então isso daí foi, assim, uma coisa de muito peso mesmo, realmente. Incentivou muitas pessoas a seguir por esse caminho. Tenho colegas que seguiram e até hoje, assim, estão na mesma linha minha, sempre escrevendo alguma coisa, publicando algum artigo, estudando alguma outra coisa. Parece que realmente abriu portas. E agora eu quero saber de você aí que tá me assistindo, se você já fez ou tá pensando em fazer uma iniciação científica, seja dentro do curso de gestão ambiental ou de algum outro curso que você possa estar estudando no momento. Deixa aqui nos comentários pra mim, eu vou ter o prazer de ler, se for possível trocar ideia com você e também deixar isso nos comentários para as outras pessoas conseguirem ler e ver as possibilidades que elas têm de conseguir uma iniciação científica, conseguir publicar até um trabalho durante uma graduação, tá bom, pessoal? Eu agradeço demais vocês terem me assistido até aqui, como sempre. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo.